ofertar, é uma oportunidade. Eu não sei se você entende como eu entendo, mas nesses últimos momentos que a gente tem passado, tudo é uma oportunidade. Eu não sei se você encara desse jeito. Tudo tem sido uma oportunidade parecendo a última. Eu queria que você entendesse e encarasse dessa forma. Essa mensagem, esse louvor, essa ministração sobre nós pode ser a última ministração. Você entende? Eu não quero ser fatalista, não quero te deixar atemorizado com absolutamente nada. Mas eu preciso te dizer que pode ser a última. Pode ser a última em aspectos diferentes que te levam a conhecer Jesus urgentemente. Ele está voltando, ou está nos chamando. Eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre essas últimas oportunidades, sem colocar aqui, como diz o ditado popular, sem tapar o sol com a peneira. A gente não pode mais, de forma alguma, como cristãos, ficar sendo enganado. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, nós não podemos colocar panos quentes, né, sobre a cabeça, sobre o entendimento. E eu acho que isso não te atemoriza, isso não aterroriza você. Não mais que o Covid. Não mais que o problema que essa sociedade tem vivido, a sociedade mundial. Falar sobre a sua responsabilidade de cristão não pode causar medo. Eu quero dialogar um pouco com você sobre isso. O tempo passa de uma maneira absurda, né? O tempo, ele voa de uma maneira, de uma velocidade absurda. E às vezes nós não nos damos conta disso, a não ser que a gente converse com alguém, a não ser que nós olhemos o filho de alguém, uma pessoa que a gente não encontra há muito tempo. E o tempo está passando numa velocidade tremenda. E o que eu quero conversar com você essa noite, o que eu quero refletir com você essa noite, é exatamente sobre as oportunidades da vida cristã. Falar com você, levar você a pensar sobre aquilo que talvez nós não tenhamos mais pensado, porque nos acostumamos, porque causa medo, causa embaraço, não sabemos como lidar com algumas questões. Mas lembrar que são questões nossas, habituais nossas, como vai dizer em Salmos, que nós nos reunimos exatamente para cantar essas questões, para louvar ao Senhor esses fatos. O tempo, ele voa de uma maneira absurda, mas os céus e a terra passarão, e a minha palavra nunca passará, jamais passará. É dito por Jesus em Mateus 24:35. Entenda que desde então, Jesus ele consegue trazer essa visão de um tempo que passa, baseado nessa cronologia humana nossa, nesse tempo humano, carnal, mas ele diz assim, olha, vai passar rápido, vai voar, vocês vão mudar de geração, vocês vão morrer, os filhos vão nascer, vão morrer, tudo isso vai passar, trazendo influências, mas a minha palavra nunca vai passar. O que ele está querendo dizer não é a permanência dos escritos que chegaram até nós. Não é o fato de nós termos o compilado da Bíblia escrita, porque nós encontramos os manuscritos e organizamos e está sendo divulgado. Não é só isso. Ele está dizendo que o ensinamento que ele colocou dentro de você, antes de você ser formado, não pode passar. Existe uma palavra de promessa, existe uma palavra de abundância, existe uma palavra de vida que foi colocado dentro de você antes até mesmo da existência das próprias Escrituras. Uma redundância, né? Porque ele é a palavra, estava no início, e é eterno, e aí vai, se você conseguir alcançar, você é eterno. Então, falar com você sobre a palavra dele que nunca passa. Quantos foram, ou se é que a gente pode dar um plural, os processos de transformação da igreja de Jesus até chegar hoje? Até chegar agora, 2021. Pensa comigo, e se você não sabe, existiram processos, foram vários processos que a igreja de Cristo vivenciou até chegar aqui, até chegar agora, nesse exato momento. Foram processos longos, mas que passaram rápido. Alguns você tem conhecimento, outros talvez não tenhamos conhecimento.
E eu quero saber se nós estamos conseguindo acompanhar esse processo. Você consegue acompanhar? Nós falando de processo, estamos comemorando 60 anos da Igreja de Nova Vida, 60 anos da nossa denominação. Foi um processo. Alguns acompanharam, outros sabem da história, outros não sabem da história da denominação, mas eu quero ir mais além, falar sobre a Igreja de Cristo aqui na Terra. Como que eu e você estamos correspondendo a esse processo? Passivamente, ativamente, distraído, nem me importo. E aí tem um problema sério com não se importar, com estar distraído. O Covid te assusta. A morte te assusta. Jesus voltar para reinar te assusta. Então, pensar se estamos acompanhando esse processo de evolução da igreja, de desenvolvimento da igreja, você é a igreja, eu sou a igreja, eu não estou falando da denominação, pensar sobre esse processo, se nós estamos acompanhando e se correspondemos a essa história. Como? De que forma? E aí você me pergunta, como eu posso corresponder a essa história? Você corresponde a tudo. Nasceu, está correspondendo. Positiva ou negativamente. De maneira satisfatória ou não. Você corresponde onde você está. Na sua família, depois na sua escola, depois no seu trabalho. E acima de tudo, como espirituais, filhos de Deus, habitantes do céu, você corresponde muito. Acontecimentos que demonstram isso visivelmente com relação ao próprio desenvolvimento da igreja, eu quero falar alguns para vocês aqui que vão parecer engraçados, outros vão parecer óbvios, mas deixa eu listar aqui pelo menos aqueles visíveis, externos. Por exemplo, a igreja vivenciou um período, e isso toda e qualquer igreja, né? Ela vivencia um período onde palmas é proibido, bater palmas. Agora você vê, que absurdo. A geração mais nova deve estar assim, ele está louco, isso não aconteceu. Você acredita que aconteceu? A igreja não podia aplaudir? E aplaudir uma manifestação da emoção mais plena do ser humano quando ele está feliz, quando ele quer honrar, não podia. Um outro episódio interessante, a igreja não permitia bateria, meninos. O que seria a vida de vocês sem a bateria? Seria a guitarra, mas ela também não podia. Você sabia que não podia? Tocaram a bateria porque era um escândalo. Olha só, processos visíveis de transformação da igreja. Acompanha comigo. Entenda isso comigo. Um outro que eu coloquei aqui, arquitetura. A igreja não é mais a mesma. Mas não é mesmo, olha para a nossa. Uma tenda. Inconcebível. A não ser que eu estivesse em Israel. Entende? A igreja antes era dividida em dois espaços, meninos e meninas, um corredor central. Não tem isso. Ela não necessariamente está assim. Ela não necessariamente será assim. O prédio era uma torre com uma cruz triangular, não é? E ela não está mais assim. Não é a nossa, não. Olha para o lado, olha para ali, você vai ver igrejas dentro de apartamentos, dentro de prédios. A arquitetura também muda, ela evolui com a igreja. Um outro aspecto é falar sobre a moda. A igreja dita sua modinha crentez, né? Principalmente para as mulheres. Os homens também, coitados. E às vezes é até pior, dependendo da situação. Mas tem a moda crentez. E aí tem coisas que funcionavam e hoje não funcionam mais. E não é de uma denominação e outra. É a evolução da igreja. Ela vai deixando de fazer algumas coisas, deixando de praticar algumas coisas. Música. Estava conversando com a nossa diaconisa Jéssica, e a gente estava falando sobre algumas questões. Falo muito com meu filho em casa, com a minha família, meu filho Edgar, porque ele é muito músico, né? E aí a gente discute muita coisa. E existe uma certa preocupação dele quando a igreja não canta, por exemplo, worship. Não é esse o nome? Quando a igreja não está envolvida no worship. Aí a juventude fica nervosa. O que é worship? Aí eu falei para ele, worship é o fogo no pé. Aí ele, não é não, é diferente. Falei, rapaz, só mudou os instrumentos, a bateria entrou, né? Saiu o pandeiro, as frases são repetidas, são iguais. O poder de Deus é que se renova, mas é isso.
E aí vai mudando de roupagem, sai de uma denominação, entra em outra, é aceita, porque mudou um pouco o modelo. O louvor, né, a música, a liturgia, e aí vai mudando muitos aspectos da própria liturgia. Percebem? Nós conseguimos entender então que a igreja está em constante mudança. Eu quero chamar a sua atenção, até você que está começando agora, que a igreja está em constante mudança. Separei aqui um título para a nossa mensagem, esse foi só para a gente se contextualizar um pouquinho, e aí me perguntaram o título dela. Se der ruim, é porque está trocado o título. A culpa é da mídia, tá? Mas o título é A Esperança da Glória, onde está? A pergunta que gerou o título é: a esperança da glória, onde está? Essa é a pergunta, esse é o título. A gente pode conseguir responder, como você tem, então, o desafio de tentar responder essa pergunta desse título. Abra comigo a tua Bíblia, eu quero ler com você. Deixa eu ver se eu sei onde eu quero ler com você, que às vezes nem eu sei. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 2, acho que é isso. Apocalipse, capítulo 2, versículo... Vamos ler o 3, versículo 14. É a igreja de Laodiceia. Confere para mim, 3,14. Vamos ver se vocês estão vivos. Apocalipse 3,14, que vai falar sobre a igreja de Laodiceia. Também com essa cola enorme que tem aqui, né? É fácil. Diz assim, ó, deixa eu ler com você. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Carta de Laodiceia, as cartas escritas à igreja da Ásia, conhecidas, e a gente escolhe então a de Laodiceia para falar alguma coisa. Laodiceia, ela é uma igreja da época rica financeiramente. Deixa eu falar um pouco para você, lá da Ásia Antiga, da Ásia Menor, uma igreja rica. Ela tinha ela concentrava os bancos dentro dela, banco, dinheiro financeiro, sabe? O lugar, a cidade. Ela era bem localizada comercialmente, ou seja, dava acesso para comércio acontecer tranquilo. Ela produzia lã preta e colírio. Isso são alguns aspectos da história, das pesquisas. Então ela era rica, bem localizada, ainda conseguia produzir lã preta e colírio. Parece esquisito, mas não era comum a produção desses dois artefatos, que a permitia, então, inclusive, vender, né? Subsistir e vender. Ela era situada, a igreja de Laodiceia era situada no vale do rio Lico, entre a cidade de Colosso
e a cidade de Hierápolis. E ali estava a Laodiceia. Eu estou contextualizando para você entender um pouquinho por que essa carta foi escrita dessa forma. As cartas das demais igrejas, Deus, na revelação, na figura, né, no escrito da carta, de próprio Jesus questionando o andamento das igrejas, ele questiona a doutrina, ele questiona o comportamento de um modo geral, de uma maneira que é possível entender. Mas quando ele vai se reportar a Laodiceia, é muito louco perceber que parece não haver solução. Uma igreja autossuficiente, arrogante, perdida nas próprias condições sociais dela. Diga para a pessoa do seu lado, né? Alguma coisa parecida? Pergunta para ela. Pode botar a culpa em mim, mas fala para ela alguma coisa parecida com Laodiceia? Será que temos alguma coisa parecida com a igreja de Laodiceia? Fica tranquilo, porque eu posso terminar agora dizendo para você que Deus só corrige quem Ele ama. Está satisfeito? Uma revelação dele. Mas a pergunta, algo parecido? Ela é situada no Vale do Rio Lico, e quando eu digo para você que tinha a cidade de Colosso e a cidade de Hierápolis, é porque eles dividiam praticamente o mesmo espaço, né? O mesmo território geográfico. Mas você sabia que as mesmas águas desse rio, as mesmas águas que eram ali, que abasteciam as cidades, elas chegavam de forma diferente para essas cidades? E quando elas chegavam para Colosso, elas chegavam geladas. Eram conhecidas pelas águas frias, geladas, boa para banhar, para beber, para se refrescar. Quando elas chegavam a Hierápolis, elas chegavam quentes, termais, essa que você ouve dizer que ajuda a combater o estresse, algumas doenças de pele, essas águas terapêuticas, né, que a ciência vai reconhecer como medicinal até. Mas a água que chegava, que jorrava lá no encanamento, vamos dizer assim, de Laodiceia, era morna, não dava para nada. Não dava para fazer absolutamente nada. E era conhecida como tão indigesta que quando você colocava na boca, você queria vomitar. Já teve essa sensação? Alguém, olha, diferente de tomar um chá, mesmo para quem não gosta de chá, se você coloca uma água morna na boca, não saborizada, a vontade é de vomitar. Tá? Se você não sabe, eu estou te dizendo, E ela vai causar tanto enjoo, que você não tem nem mais vontade de comer a próxima refeição, você passa um bom período como assolado por aquele enjoo. Era essa a sensação. Laodiceia possuía águas mornas. Diga para a pessoa do seu lado, Laodiceia possuía águas mornas. Diz para ela. Mas diz mesmo, porque ela não sabia não. Às vezes a gente acha que foi plena implicância de Deus. Foi simplesmente figurativo. Não. Deus, desde a época de Jesus, o próprio Deus, o próprio Jesus, falava através de contextos em que aquele povo pudesse entender. A forma de Laodiceia entender o problema dela foi ele lembrar que a água dela era morna. E era tão insuportável que esse era o desejo de Deus para aquele povo, para aquela igreja. Tá duro? Tá não. Presta atenção aqui. Depois, Laodiceia, imagina comigo, queridos. Imagina comigo. Nós temos alguns anos aqui de existência na cidade. A sua igreja, você que está em casa. Você não é Cristo em casa não, hein? Vem para cá, caça um canto. Aí a sua igreja, ela foi implantada por alguém cheio da razão de Deus, cheio dos sonhos de Deus. Ela começa, e quando esse alguém não está mais, você imagina pastor Denilson de repente se ausenta daqui, e aí ele fica sabendo, no outro trabalho que ele foi desenvolver para Deus, que a igreja foi tratada por Deus como morna. Será que isso é normal? Passa pela sua cabeça alguma normalidade ligada às ações que você desenvolve
você é designado a desenvolver um trabalho para Deus, e vem alguém, você deixou bem feito, deixou bem plantado, vira as costas, e Deus diz assim, o próprio Deus, está tudo ruim. Consegue entender que dor de cabeça, que dor no coração, você consegue entender isso? Mas eu acho que a igreja de Laodiceia não entendia. Ela estava refugiada no seu próprio eu. Essa pessoa, entre outras atribuições, é o próprio apóstolo Paulo. Ele contribui para o surgimento, o agrupamento da igreja de Laodiceia como outras. Ele manda pessoas, ele estabelece discípulos e escreve cartas. E olha o que diz aqui, não precisa abrir, Colossenses 4,16. Depois que esta carta tiver sido lida entre vós, fazei-a ler também na igreja de Laodiceia. Lede vós também, a quem escrevi aos da Laodiceia. Entendeu? Aí o cara vai lá, cuida da igreja, sai, aí começa a orientar a igreja. Lá depois, mais adiante, lembra do processo histórico? 60 anos de denominação. Vem Deus e fala assim, ruim. Vou vomitar. Não dá para nada. Ué, mas nós temos tudo. Nós temos uma tenda, nós cantamos. Nós até chegamos aqui. Nós estamos até em casa, participando. E Deus diz assim, ruim. Eu quero vomitar. Pense em você como Laodiceia. Não pense no outro. Você que está na sua casa, pense em você como a igreja de Laodiceia, não pense no outro. Eu estou pensando em mim como essa igreja de Laodiceia. Eu começo a mensagem dizendo que toda oportunidade pode ser a última. E eu posso ter a vida mais difícil, mais atribulada, no sentido de chegar aqui e falar alguma coisa, mas eu sei que Deus trouxe você que está assistindo, Deus me colocou aqui, como podendo ser a última oportunidade de dizer que Ele quer mudar essas águas. O Senhor começa dizendo na carta o seguinte, que Ele conhece as obras. Vamos deixar o sentido figurado de lado um pouco, para você achar que não está alcançando o objetivo de Deus. Mas Deus conhece o que você faz. Deus conhece o que eu faço, o que nós fazemos. E Ele começa a dizer assim, morno. Ah, então tem a ver com cantar corinho de fogo? Tem a ver com falar em línguas? Eu acho um desperdício quando você não faz. Mas não tem não. Tem a ver com a sua obra, morna. Tem a ver com a minha obra, morno. Tem a ver com a sua atitude que está em casa, morno. Pode ser o último momento de Deus alinhar as nossas obras para que ela seja quente, minimamente fria. Mas morno não dá. A fria, porque se a gente ficar pensando em água, você vai achar em algo que, entendi, mas eu prefiro a quente. Você pode preferir a quente, você pode estar aqui quente, você pode preferir a fria, você pode estar aqui frio, mas não morno. E não tem a ver com o que você sente. Observa comigo essa mensagem. Ela não tem a ver com o que eu sinto, não tem a ver com o que eu senti do louvor, não tem a ver com o que eu senti da mensagem, mas tem a ver da maneira como eu me relaciono com Deus. O tempo passa, a história se repete. Aí você está aqui, você está em casa, fulaninho, ouvindo de Deus que Ele vai curar. Escuta, recebe a cura, presta atenção, Ele vai te curar. Mas Ele está te ensinando um negócio muito doido. Você veio aqui interceder por alguém, ou a tua vida está chata, aí você saiu de casa e veio para cá. Deus veio te ensinar algo muito louco. Que o tempo vai passando, mas a história não pode se repetir de maneira enjoada. Tem que significar alguma coisa para você. Entende que a história passou e ninguém quer saber mais da sua roupa? Entende que a história passou e você canta o que você quiser? Entendeu que a história passou e a igreja vai se inventando e reinventando? Ela vai para o ar livre, ela cria tendas, mas que você faz o que você quiser? O que o Senhor está nos chamando a atenção hoje é que morno não dá. Eu não posso decidir ao longo da história ficar morno.
Agir como uma pessoa que Deus quer vomitar. Moisés, quando conduziu o povo também ficou morno. Viu? A culpa não é só nossa. Pelo menos, né? Moisés pegou aquela galera lá, morna. Tão morna, que ela vai criar um bezerro de ouro. Ai, Deus sabe, tinha que ser Moisés mesmo. A igreja de Atos dos Apóstolos, morna. E mesmo depois de um monte, Pedro vai lá, ora, todo mundo é batizado, conhece Jesus, a sombra dele cura. Paulo tem um encontro espetacular, né? Vou falar uau. Vou roubar seu uau, pastor, emprestado. Isso pega, né? A igreja da Ásia, em Apocalipse, morna. Faz isso em casa hoje. Pega um copinho d'água, esquenta, deixa em temperatura menos que quente, bebe, para você lembrar o que Deus estava falando. Bebe. Reforma protestante, depois, lá no final da Idade Média, já tinha acabado a Idade Média, o povo viu tudo aquilo, um embate lindo, inspirado. Martim Lutero começa, aí depois vai para Calvino, vai para uma galera morna. É só você olhar para o lado. É só você olhar para o lado. Aí nós temos o reavivamento da igreja na Rua Azusa, depois de um silêncio, aí surge a nossa igreja. Ei, morna. Morna. Morro de vergonha. Morro de vergonha. E eu vou falar por quê. Porque nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por ensinar. A questão é a seguinte: hoje se fala sobre a terceira onda, e eu quero enfatizar o avivamento com você. Esse culto, para você que está em casa também, é de edificação e encorajamento. Eu não estou te dando medo, eu estou te encorajando, entenda isso. A sair dessa vida morna. Na virada do século XIX para o XX, nós temos um movimento pentecostal, nós temos um movimento da igreja, chamada como movimento pentecostal, onde começa aí a viver, a se experimentar um monte de coisa que a igreja já não experimentava desde Atos, sabe? E aí Deus vem e derrama indiscriminadamente. Esquece o nome de igreja, por favor. Porque esse Deus, Ele está fazendo uma seleção linda, linda nesse tempo. Só carrega nome de igreja quem quer. O morno. Aí depois, lá entre a década de 50 e 60, acontece um outro movimento chamado movimento de fé, onde surge um monte de possibilidades, de denominações, pensamentos, mas voltado para a fé. Tá? É um movimento conhecido como movimento carismático, você também já deve ter ouvido falar sobre isso. É o seu segundo movimento. E hoje há quem diga, os estudiosos, os teólogos, quem pensa nessa linha, diz que hoje nós estamos vivendo o terceiro movimento, a terceira onda, que é o relacionamento de Deus em nós. Amém? O relacionamento de Deus em nós. O que eu estou querendo dizer com isso é que hoje vivemos uma palavra profética. A terceira onda, o terceiro movimento, hoje é o movimento de viver a palavra profética de Deus. Já começou, já está alcançando pessoas, já está alcançando o mundo, e vou te dizer mais, tem a ver com o avivamento que surge aqui no Brasil. Eu lembro quando eu era pequenininho, quando eu era mais novo, bem mais novo, eu participei de muita oração, irmãos, muita,
Muita oração, muita palavra profética, muita coisa, muita pregação da palavra de Deus sendo ministrada. E as pessoas diziam que o Brasil seria o celeiro de missões para o mundo inteiro. E eu achava isso um absurdo, porque eu pensava que o Brasil era pobre de Deus demais. Era muito medíocre, era muito sujo, era muito corrupto. Pois eu quero te dizer, o Brasil é esse celeiro. Mundialmente estamos sendo procurados, nós estamos sendo, de alguma forma, refletidos. As nações têm sede daquilo que a gente pode oferecer relacionado ao avivamento. Sabe por quê? O avivamento é exatamente o ID. O avivamento resulta em falar para quem está ali na esquina. E para quem está na Ásia, e para quem está na Europa. Esse é o avivamento. Mas eu te pergunto, qual tipo de experiência você carrega com você depois de todo o processo que a gente apresentou da igreja? Que tipo de experiência eu carrego? Moisés, ele foi canal de Deus para fazer milagres. O povo viu, provou, sentiu. Jesus, ele fez milagres, ele perdoou pecados. O povo viu, provou e sentiu. Os apóstolos fizeram proezas em Deus, de Atos à Ásia. O povo viu, provou e sentiu. Que tipo de experiência nós carregamos? Afinal, o povo viu, ele experimentou. Será que isso é suficiente? Não. Quando eu vou falar de avivamento, quando nós vamos falar de terceira onda, o que eu quero dizer para você é que não é apenas o exterior, mas meu relacionamento com Deus precisa refletir Deus. Entendeu? O meu relacionamento com Deus precisa refletir Deus. Diz isso para a pessoa. O meu relacionamento com Deus precisa refletir Deus. Porque de nada vai adiantar o exterior. Ele conseguiu mudar concepções do povo? Não conseguiu mudar. As pessoas queriam cura, igual hoje. A cura do Covid, tira da intubação. E eu não estou desdenhando de nenhuma necessidade. Eu estou dizendo que esse Deus pode muito mais. Mas e onde Deus vai ser glorificado? Consegue pegar comigo? O povo é o mesmo. Ele queria cura, ele queria a multiplicação do pão de novo. Ele queria multiplicação, ele queria ser tocado. Ele queria ser curado, ele queria que fosse na casa dele. Pegar alguém que ele... O tempo todo. Moisés, ele esteve com Deus e andava com Deus. É por isso que ele refletia a glória de Deus. A sua glória... A glória que Moisés refletia era de Deus, ele nem se deu conta. Ele descia do monte e as pessoas ficavam assim, está brilhando. Está brilhando. Ele não sabia. Ele sabia que estar com Deus era extraordinário. Mas só que no meio do Covid, as pessoas falavam assim, está feliz. Está alegre. Ué, está cantando. Ele foi para a igreja. Por quê? Porque você reflete a glória de Deus. A pessoa olha para você e ela não te afronta, não. Ela está assim. Gente, mas não é para estar lá. Por que eles estão lá? Ô povo! Ô gente doida! Está cheio de Deus. Está cheio de Deus. É isso que está acontecendo. Precisamos deixar a condição de mornos, para refletirmos a glória de Deus. E isso só vai acontecer andando com Ele. O que ele disse para a igreja de Laodiceia é o seguinte: não adianta vender lã preta, não adianta vender colírio de olho, porque eles tinham colírio excelente. Se você não consegue nem se vestir direito diante de mim, se você não consegue nem abrir os olhos para me enxergar, anda comigo, eu tenho ouro refinado no fogo, é diferente desse ouro que você encontra por aí no meio da vala. O que o Senhor estava dizendo para a igreja de Laodiceia é o seguinte: tem Covid, mas anda comigo. Ei, anda comigo. Está preocupado com o quê? Tem plano de saúde? Não, anda comigo. Está faltando comida? Anda comigo. Teu dinheiro acabou? Anda comigo.
O Senhor está nos convidando essa noite para andar com Ele e refletir a glória dEle. Ele não está dizendo que você vai ter muito mais. Ele já disse isso. Agora o que Ele está te convidando é: anda comigo. Reflita a minha glória. Seja diferente. Rompa esse período da história que te deixa perdido, confuso. Muitos têm surtado no período de pandemia, simplesmente porque não entenderam o mistério do reino de Deus que é chegado. Não entenderam que o reino de Deus é chegado. Não entenderam que a oração do Pai Nosso está fazendo efeito. Não entenderam que a morte é um mistério lindo para a vida do crente. Então você não chora, você reflete a glória de Deus. Então você não chora, então você não passa fome, então você não adoece, você reflete a glória de Deus. É isso. Você sabia, oh Deus, me segura de falar nome, mas você sabia que teve uma pessoa importante, famosa, que padeceu de Covid, e outras menos famosas que estavam no mesmo ambiente, mas que o poder da oração alcançou de tal forma a refletir a glória de Deus para um e para o outro? Não. Ah, que isso? Como que você fala uma coisa dessa? Eu falo essa coisa baseado na oração que o Senhor nos ensinou, que Ele tem uma boa obra para completar. Se Ele não completou, você não vai. Se o Senhor não terminou a boa obra, calma. Você pode acrescentar alguma coisa a mais? Não. Adianta ficar ouvindo teoria de conspiração? Não! Adianta o quê? Andar com Deus, refletir a glória dEle, entender o mistério do reino que chegou, e entender que a morte é lucro. Tá ligado? Se organiza. Não importa o tempo, não importa o tempo, não importa a onda, é a terceira. Não importa. O tempo profético é chegado. Amém? O tempo profético na sua casa, que você que está em casa, é chegado, chegou, acorda, desperta. O Senhor quer te dar ouro puro, Ele quer mudar as suas águas, o Senhor quer alcançar a sua vida. Você que está aqui essa noite, chega de chavão, chega de clichê, dizendo que o Senhor te trouxe. É óbvio que Ele te trouxe, a questão é: você quis vir? Quis? Eu muitas das vezes não quis, e Deus me trouxe, e hoje pode ser a última vez dele me dizer que a minha água está morna e Ele vai me vomitar. Ele te traz não pela sua condição de que sabe fazer nada. Ele te traz para dizer assim: ó, é em mim, hein? É em mim, hein? Não adianta não, hein? Não adianta ser um lugar rico, autossuficiente, falar que sabe fazer, não adianta não. O Senhor nos trouxe aqui essa noite, você querendo ou não, para mudar a perspectiva da sua história, para que o louvor faça sentido para você, para que a oferta faça sentido para você, para que a pregação faça sentido para você, para que entrando ali você sinta a presença de Deus, para que quando você for ao banheiro você sinta a presença de Deus, para quando você tomar uma água você sinta a mão de Deus. Isso não é privilégio de quem está envolvido em qualquer trabalho. Deus está falando com você que tem ouvido essa noite. Você tem ouvido? Então ouça o Espírito de Deus falar no seu ouvido. Era a única igreja com a porta fechada. As outras estavam com a porta aberta. Essa Ele está falando: eu estou batendo. Eu estou chamando, mas você não está entendendo que igreja é refletir a glória de Deus. Você que está em casa e decidiu não mais frequentar a igreja, entenda, se você estiver refletindo a glória de Deus, tá bom. Mas se você não tiver, repensa. E vem para cá, só por isso. Porque aqui você alimenta essa condição, você perpetua essa condição. É uma promessa garantida na nova aliança.
É uma promessa de Deus, o avivamento, tornar a igreja quente, fervorosa, é uma promessa de Deus garantida na nova aliança. É promessa. Eu não inventei nada. Então, se é uma promessa, pega. Se é uma promessa, não deixa passar. Não deixa isso passar. A Bíblia vai falar, na segunda carta de Coríntios 3:18, o seguinte: mas todos nós, olha, presta bem atenção, lembra a evolução da igreja? Lembra? Ela vem, ela começa lá atrás, aí ela surge, tem um processo de renovação, aí e agora a gente está na terceira onda, e que não passe de nós. Mas todos nós, com o rosto descoberto, com o rosto à mostra, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Moisés ainda conseguia cobrir o rosto. Pelo menos essa era a proposta inicial. Não sei o que rolava lá no monte. Porque se Moisés for doido igual eu tiro. Mas era assim, ó, por trás da fenda, tinha um véu, porque era muito forte. Só que a nova aliança, a graça, ela vai dizer que isso é uma promessa e nos tornamos quentes, fervorosos, porque é de glória em glória. Não é de retrocesso em retrocesso, é de glória em glória. E a gente vai podendo mais, nós vamos conseguindo mais, nós vamos garantindo mais, nós agimos mais de glória em glória. E a pergunta é: cadê a esperança dessa glória? Onde está a esperança dessa glória? Somente em Cristo nós rompemos o medo. Somente em Cristo nós caminhamos seguros. Somente em Cristo nós viveremos milagres. Somente em Cristo nós praticaremos os dons. Somente em Cristo nós venceremos o mundo. Somente em Cristo nós seremos aquecidos. A humanidade, como ouro, humilde, refinado, colírio para os nossos olhos. Só em Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. E aí você reflete. Uma consolidação pessoal e íntima. Íntima. Por isso que alguns escrevem a história e outros não. Porque é íntima. E escrever a história não quer dizer se tornar famoso, mas quer se permitir em Deus fazer a diferença. Cristo em nós é a esperança da glória. E entenda, é assim que eles querem nos ver. É assim que a galera precisa nos ver. Cristo em nós, refletindo a glória dele. Queridos, estamos finalizando. Eu quero dizer para você o seguinte: nós precisamos romper com a cultura, com os costumes passados que nos engessam para ingressar numa nova cultura. Ei, presta atenção aqui. Eu precisei romper com uma cultura tradicional, engessada, dolorosa, legalista da lei, que me obrigava a fazer isso, que me matava. É isso que o apóstolo Paulo fala, que nos mata. Mas eu precisei romper com ela para o novo entrar. Você precisa romper com o seu cansaço para o vigor entrar. Você precisa romper com a sua mesmice para a renovação chegar. Você precisa mudar a sua concepção de crente para fazer a diferença, porque senão você vai ficar para trás. E vai ficar. Lembra? O Senhor está voltando. O reino de Deus é chegado, entende? Lembra disso? Só desfrutaremos da nova onda
se deixarmos a antiga passar. Tem gente pulando onda. Tem gente tomando caldo, que está enrolado na onda anterior. Já viu que coisa horrorosa? Quando algumas pessoas até mal trajadas tomam um caldo e ficam lá catando tudo. E acabou a onda, mas ela está ali se catando. Ela está ali se arrumando. Cuspindo areia, tossindo e chorando. Mas a onda passou. A onda passou. Você só vai pegar a nova onda se você entender que o velho passou. E que o Senhor nos chama essa noite para vivermos algo totalmente diferente. E o que é de diferente? É viver com Ele. É andar com Ele. E você sem medo nenhum, contagiar a todos à sua volta, dizendo que se Deus quiser, Ele cura, mas se Ele não quiser, Ele é Deus. Que Ele tem um plano muito maior e soberano, cuja morte não te amedronta, cuja doença é nada. Isso tudo é uma grande desculpa para tirar você do foco. Eu quero dizer para você essa noite, você que está aqui, você que está em casa, cuidado com as maiores mentiras de Satanás do último século. Inventaram uma mentira. Mas como assim? Eu perdi pessoas especiais da minha família, você não me respeita? Não, eu quero te dizer que inventaram a mentira de que a doença e a morte são mais importantes do que o nosso Deus. E eu quero te dizer que nós estamos aqui em nome de um rei, de um reinado muito maior, que não nos deixa ser confundidos por nada. Não há prazer de permanência nesse mundo que nos tire a glória que reflete Deus. Olha para nós essa noite. Olha para nós essa noite. Você que não tem para onde olhar, olha para mim. Você que não tem para quem acreditar, olha para essa igreja. Olha para esse irmão que está aqui do lado. Olha e veja a glória de Deus. Veja Deus. Porque não é trazendo a cura para você. Já entendemos isso desde sempre. Não adiantou de nada. Então quer dizer que Deus não me alcança? Alcança! Mas de larga escala. Ele te cura agora. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Receba a cura de Deus. Receba a cura de Deus. Receba a cura de Deus. E eu quero profetizar outro. Reflita Deus. Reflita a glória de Deus. Permita Ele se fazer notório na sua vida. Tem uma família firme. Tem uma família dentro da sua casa firme, que entendeu que pode passar a geração, mas a palavra de Deus não pode passar. Tenha um ambiente de trabalho firme, uma escola firme, um posicionamento no teu trabalho, dizendo que todo mundo pode passar. Geral vai morrer, mas a palavra de Deus não, porque ela tem promessas infalíveis para agora. É para agora. Não se enterre, não permita viver o inferno. Não permita viver o inferno. Viva a felicidade de Deus, a alegria de Deus, as águas de Deus, o ouro de Deus, a sabedoria de Deus. Deixa Ele entrar na porta e ceiar com você. Comer com você. Ter comunhão. Pegar seu rosto e deixar muito melhor do que de Moisés, porque a Bíblia aqui está garantindo isso. Apóstolo Paulo disse que é muito melhor, agora com a cara nua, a gente diz assim, vem, deixa passar não, fica de pé querido, quero que você fique de pé, nós vamos orar sobre esse propósito. Se for a última oração, você aproveitou? Se for a última oração para você que é fogo puro, você aproveitou? Se for a última oração para você receber o dom de Deus, que você pediu, que você gostou, que você se interessou, você pega hoje? Se for a última oração para Deus alcançar alguém que está no hospital, agora a sua fé te consome nesse ponto? Você consegue agir sobrenatural? Se for o seu último momento de entender o que é ser igreja, você vai para casa igreja ou você vai para casa morno e vomitado? Eu não tenho nada para te oferecer. Aliás, nada mesmo.
Não tenho. Talvez o povo de Deus saturou a liderança. Talvez a minha forma de me comportar saturou. Eu peguei tudo. Eu puxei tudo. Não tem mais o que oferecer. Talvez eu não tenha nem mais ouvidos para te dar. Mas como Pedro disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho mais nada, talvez pouca experiência, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta dessa vida morna, fique quente, levante dessa vida morna, torne suas obras geladas, deliciosas, para que se possam beber nos seus poços. Levante da sua vida morna, não se aceite ser vomitado, isso é nojento. Isso é terrível, é terrível. Não envergonhe quem falou de Jesus para você. Não envergonhe seus pais. Não envergonhe a sua geração. Não envergonhe o nome de Cristo. Não envergonhe seus pastores. Sai da sua casa. Levanta, levanta, caça rumo. Levanta. Eu tenho um grande amigo e eu quero que ele ouça isso. Lá no Rio de Janeiro. Amigão de alma. Sabe? Mas ele me diz sempre que ele pode: você ainda vai para a igreja? Eu falei assim: vou para a igreja, porque quem me chamou para lá não foi o sistema, foi o Senhor Jesus. Você gosta de tudo? Não. Você compactua com tudo? Não sei, eu sou obediente a Deus acima de tudo. E eu quero uma família feliz. Eu quero a lei da semeadura funcionando na minha casa. E eu te convido essa noite, sai da sua casa, entenda que você não é ninguém, você não pode decidir nem um palmo a mais lá no seu caixão, você não pode furar um buraco a mais, porque Deus é que tem o controle de tudo. Quantos fios de cabelo você tem que você não tem? Entendeu? É Ele. Deixa Deus entrar. Incrível, uau, meu Deus. Que Deus bondoso. Ele vai lá e fala: Laodiceia, podre. Laodiceia, morna, saloba. Mas se você deixar, eu ainda como com você. Se você deixar, Ele ainda come contigo. Ele ainda vai ceiar contigo. Casa podre, desorganizada, mentirosa, arrogante. É para você sair feliz, hein? É para você entender que a exortação de Deus é amor, profundo amor. E é a última correção talvez. Não dá mais tempo. Meus filhos, não dá mais tempo, não dá mais tempo. A gente pode fechar aqui e não abrir mais. E aí você não sabe viver em casa. Oh, pobre coitado. Não sabe porque Jesus não fez nada por mim. Jesus botou uma vacina aí doida. Ele matou muita gente com Jesus. Então, não tendo nada aqui para cantar, nada para tocar, você não canta? Você não se reinventou? Está sendo arrastado? Aí, se arrasta mesmo, se arrasta. Lá na Encarnação de Colosso, até a outra igreja, a cidade vizinha, e vem ficar morninho, vem ficar morno. Olha, eu posso estar muito envolvido emocionalmente com o que eu estou falando com você. Mas esse Deus, Ele é muito ciente, muito são em dizer para você que você pode estar como for. Ele quer entrar e comer com você. Deixa Ele entrar, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Igreja podre que vai ficar limpa. Igreja morna que vai ficar quente, que vai ficar gelada. Delícia. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. O teu pastor não entrou até hoje. A tua liderança não entrou até hoje. Os seus pais não entraram até hoje. Não adiantou nada. Mas Deus agora diz assim: deixa eu entrar. Deixa eu consertar. Não foi isso que o apóstolo Paulo pensou para você, não foi isso que o seu líder pensou para você, não é isso que eu desejo para você, porque eu tenho pensamentos bons. Dá tempo, deixa eu comer com você. Eu não sei nem se essa comida foi feita com a pior água, mas eu quero comer com você, Senhor. Nosso único amigo. Entra aqui, porque nós deixamos a porta aberta.
Entra aqui, porque nós te convidamos. Entra aqui para refinar o nosso coração. Entra aqui para aquecer o nosso coração. Entra aqui nesse lugar. Compartilha com essas pessoas que nos assistem, com essas pessoas que estão nessa igreja, o melhor do teu reino, que é estar diante da tua face, que é estar diante do teu rosto, que é estar diante da tua formosura, que é estar diante dos seus pés. Meu Deus, nos torna parecidos contigo, nos permita refletir a tua glória. Nós queremos essa noite romper com o medo, com a doença. Nós queremos romper com toda mentira que nos deixou frios, com toda mentira, com toda soberba e vaidade que acabou com a nossa vida de crente. Mas Deus, restaura essa noite. Vem ceiar com a gente, come um pouquinho com a gente, muda o sabor dessa comida, muda o sabor. Vem transformar a nossa água morna em vinho gelado, agradável. Vem transformar o nosso coração essa noite. Nós queremos te sentir como nunca te sentimos antes, porque talvez seja o último momento, seja a última vez na história. Senhor, queremos viver essa onda. Tira-nos do passado, permita-nos romper com as mentiras do passado, um passado que durou talvez até um minuto atrás, e renova-nos, Senhor. Alcança, por misericórdia, Senhor. Nós desejamos sua misericórdia para nos tratar com o mesmo amor que disciplinou a igreja de Laodiceia, com o mesmo carinho, que entendeu que nós precisamos da sua ajuda. Espírito Santo de Deus, prepara o seu lugar para as curas começarem a acontecer aqui. Quando começarem a entrar por aquela porta, nós queremos romper em fé e ver os necessitados sendo alcançados pelo teu poder. Espírito Santo de Deus, não dá mais para vivermos achando que fazemos, quando não colaboramos com os dons que são derramados em nós, quando não pegamos e não agimos assim. Senhor, transforma esse espaço, transforma esse coração, transforma essa proposta, transforma essa igreja, transforma num lugar onde pessoas serão enviadas daqui, elas serão enviadas, elas serão levadas para que vejam a tua glória, elas sairão daqui cheias, repletas. Senhor, não importa qual a condição, não importa o que inventamos, não importa o que fazemos, mas queremos que esse lugar seja realmente o lugar onde teu Espírito tenha total liberdade, e essas pessoas que estão aqui essa noite sejam agentes multiplicadores. Essas pessoas que estão em casa possam sentir a necessidade de fazer um movimento mais do que especial, para que outras pessoas cheguem a esse lugar de cura, cheguem a esse lugar de restauração. Deus, essa é a nossa oração. Misericórdia, misericórdia. Senhor, nós pedimos a sua misericórdia, nós pedimos a sua ação, que tu alcance, que tu nos alcance, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, para com toda obra mentirosa, com tudo que nós inventamos e nos distanciamos de ti. Abraça-nos, Espírito Santo, abraça-nos essa noite. Espírito Santo, aquele seco, aquele, Senhor, que não entende, aquele que não se dobra, quebra essa noite, quebra, destroça o coração, destroça a cervical, destroça a cerviz, destroça e faça-se curvar diante da sua majestade, porque tu tem algo mais, algo melhor para oferecer. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso encorajamento de hoje. Essa é a nossa edificação de hoje. Nós vamos conscientes de que estão esperando nos olhar. Estão esperando nos olhar. Estão esperando te olhar. Estão esperando você se manifestar. Que Deus abençoe a sua vida. O pastor vai encerrar. Alguém? Nós vamos encerrar. Terminar mesmo. Eu ficaria. Já até falei isso com Jéssica hoje. Eu ficaria. E não da boca para fora. Mas muitos não ficam mais. Porque o trabalho é importante. Porque voltar para casa é importante. Mas Deus te pega de jeito. Fica tranquilo. Que tem uma parte da oração e de testemunho que eu não falei para você. Mas que quando Deus te pega no meio do caminho e termina o que Ele começou, acredite, Ele quer que você seja cheio da glória
dele. É uma promessa de glória em glória. Ser igreja é uma promessa de glória em glória. Senhor, nos leve em paz para casa. Nos leve em paz para casa. Que pena, Senhor. Nos despeça em paz. Nós vamos voltar para a vida secular. Nós vamos voltar para lá. Mas volta em nós. Volta em nós, dentro de nós, sobre nós, por nós. Volta com a gente. Volta, Senhor. Nós vamos voltar para as nossas atividades de rotina, mas a vida não será mais a mesma. Ela não será mais a mesma. E nós vamos te refletir com muito mais glória, com muito mais brilho, com muito mais intensidade. E todos verão, mesmo que eu não sabia disso, mas todos a partir dessa noite vão começar a te enxergar, porque tu vai mudar tudo que a gente tocar. Nós somos Rei-Midas, nós não fazemos parte de nenhuma historinha, mas nós fazemos parte de um povo poderoso, cujo apóstolos conseguiram entender isso quando a sombra curava, a palavra manifestava poder. Esse é o verdadeiro evangelho que nós estamos indo embora essa noite, fazendo sem dar conta. Quando Moisés desceu daquele monte, ele não sabia que estava daquele jeito. É assim que nós vamos hoje. É mais assim, é mais que isso, porque de cara limpa, é porque sabendo que Deus faz, mais tu vai nos usar e nos impactar quem chegar perto. Deus, rompe com os pecados, rompe com o grilhão da mentira, rompe, Senhor, rompe com tudo que nos afasta, com tudo que mente pra gente, com tudo que diz que nós não somos capazes, porque em Ti nós podemos todas as coisas, em Ti nós faríamos muito mais coisas. Essa é a nossa oração essa noite, essa é a nossa oração de encorajamento, de vitória, de edificação, porque eu quero voltar na próxima semana, eu quero voltar no próximo dia, sabendo que Tu estás aqui, porque eu te trouxe, mesmo que eu não tenha visto e ninguém reparou, eu te trouxe para esse lugar, eu abri a porta e disse: entra, ceia conosco, leve-nos em paz, ó Deus. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém.